Glória a Deus! Agora chegou a hora de pegar a sua Bíblia, pegar tudo que você trabalhou nos bastidores, lá no seu quarto, lá na sua casa, no seu tempo de oração, e agora colocar no púlpito, colocar para as vidas que estarão recebendo da parte de Deus através da sua vida. Primeira coisa, você precisa ter confiança. Confiança no Senhor, confiança também em você, querido irmão. Você não está lá à toa. Deus está te dando uma oportunidade poderosa para anunciar a palavra do Senhor. E é por isso que é importante você estar cheio da palavra, você ter feito todo aquele passo a passo de homilética, a preparação do seu sermão, para que, com segurança, você possa estar apresentando, ministrando, tocando vidas através da palavra de Deus. Agora, Bíblia em cima do púlpito, você precisa entender alguns princípios importantes de como lidar com as pessoas, como falar, como comunicar a palavra da melhor forma. Primeira coisa importante, queridos, é mantenha uma postura ativa. Não comece a ministração com aquela coisa meio parada, olhando para baixo, olhando para o céu, olhando para um lado ou para o outro, meio que desesperado, querendo fugir com os olhos. Não, fica tranquilo, encara as pessoas, olha nos olhos dela, pensa assim: eu estou falando para vidas, vidas estão me vendo e eu estou olhando para elas, eu estou ministrando para a vida delas. Fica tranquilo, você fez a tua tarefa de casa, o que está dentro vai sair tranquilamente na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no poder de Deus, meu irmão, você vai com segurança. Por mais nervoso que você possa estar, por mais com aquele friozinho na barriga que você possa ter naquele momento que antecede a ser chamado lá para frente, fica tranquilo, confia no Senhor, vence esse friozinho na barriga com o quê? Com a convicção de que Deus ele vai te usar poderosamente, de que Deus ele vai fazer coisas grandiosas através da sua vida. E algumas dicas são importantes nessa área de oratória, porque oratória é justamente a parte onde você vai estar apresentando a tua mensagem. É um método justamente de apresentação da mensagem da palavra de Deus, da mensagem de um discurso, enfim. E nós estamos aqui para isso. Eu aqui para mostrar para você algumas dicas importantes. Primeira dica, dê uma observada em relação à sua aparência. Observe o seu cabelo, observe se a sua roupa está bem adequada, se ela não está muito apertada, se o flash da sua roupa ele está bem fechadinho, que isso é muito importante. Para isso, eu dou uma dica para você, vai lá no toalete. Para isso, eu dou uma dica para você, dá uma passadinha no toalete, dá uma olhada, observa o cabelo, veja se está tudo certinho e depois vai ministrar, vai lá para o local do culto, vai lá para o local da aula. Então isso tem que ser feito antes, ok? Isso é muito importante. Outra coisa importante é, seja você mesmo. Não adianta você querer ir para o altar, você querer pegar o microfone e ficar com aquela coisa de eu acho que eu vou fazer igual ao que aquela pessoa falou ou como aquela outra pessoa se portou. Eu acho que eu vou fazer feito aquele pregador que eu gosto muito. Ele dá um grito, eu acho que eu vou dar um grito também feito ele. Não funciona. Seja você. Deus vai te usar do jeitinho que você é, tá? Então não se preocupe em relação a essa questão do estilo, da forma. Não, o que você vai fazer? Você vai, na verdade, melhorar a sua postura, melhorar a sua forma de lidar com as pessoas. Então, tenha segurança. Procure ter segurança em você. Claro, primeiro no Senhor, mas em você também. Seja você, tá bom? Isso é muito importante para quem vai estar falando em público. Outra coisa séria também que acontece muitas vezes é com aquela pessoa que vai ministrar a palavra e ela começa a falar muito rápido. Ela está tão nervosa às vezes, ela está tão preocupada e às vezes com o tempo, porque, por exemplo, você agora vai estar ministrando nesta aula, ministrando a palavra do Rema e você tem um tempo reduzido, você tem um tempo mais curto. E o que é que você precisa fazer?
Você precisa, mesmo com esse tempo curto, adequar as suas ideias, seguir aquela linha do roteiro, do sermão que você já preparou, mas ter a tranquilidade de que você vai falar a palavra, ministrar a palavra sem desespero. Não fica desesperado. Não fica correndo para querer passar todas as informações, porque você preparou quase 80 versículos da Bíblia para poder lançar todos eles na mesma hora. Preste atenção, você não vai conseguir resolver a vida de ninguém, toda a vida de uma pessoa na mesma hora. Fica tranquilo, a ação e a unção de Deus vai operar sobre aquelas vidas. Então, o que é que eu lhe dou a dica? Procura adequar-se ao tempo que você tem. Tá? Não precisa correr, não precisa se desesperar, se adeque ao tempo que você tem disponível e você será um sucesso nesta mensagem. Não adianta correr, mas também não adianta ser lento demais. Já pensou se eu estivesse o tempo inteiro falando com você dessa forma? Precisamos ter a dinâmica certa, tá? Nem lento demais, nem rápido demais, porque ninguém vai entender o que você está falando e você fica querendo falar e às vezes fica difícil para entender. Fica complicado, né? Mas aí fica a dica para você. Trabalhe a intensidade, o volume. Uma mensagem em você gritando o tempo todo não é legal para você, tá? Nem para o ouvinte, vai cansar o teu ouvinte. Nem também muito baixinho, também não é muito legal. Você vai precisar ter altos de impacto mesmo na mensagem e redução de som, de volume e até também a utilização adequada do silêncio, né? Com as questões das pausas. Isso tudo vai ajudar você a proclamar a palavra de Deus. Uma outra coisa importante é que quando você der uma referência bíblica, tá? Você vai pedir para que as pessoas abram a Bíblia em determinado ponto. É importante que você trabalhe e espere um pouquinho as pessoas abrirem a Bíblia, tá? Dê um tempinho para que elas possam abrir a Bíblia e acompanhar junto com você a leitura. A não ser que você utilize um PowerPoint, uma apresentação com um data show ou uma tela de projeção e você apresente o verso na própria tela. Isso também ajuda a adiantar um pouquinho o processo, tá certo? Isso ajuda muito e facilita também, de certo modo, nessa questão do acompanhamento dos textos citados. Vai citar um texto, cita com a referência correta, tá? Cita com a referência exata, para você não passar uma citação errada. Isso também não é interessante para o ministro, para aquele que vai estar ministrando a palavra de Deus. E se vai citar a referência, que ela seja com a base, né, pautada com o assunto que você está trabalhando durante a mensagem. Tá? Isso é muito importante também. Quanto à questão da oratória, muitas pessoas ficam preocupadas, ficam até desesperadas mesmo, sem saber como fazer nessa hora, como lidar nesta hora na questão de falar em público. Oratória é treino. Não adianta você ficar, em casa, só lendo, só preparando mensagem e deixar para que só no dia você vá apresentar a mensagem, ministrar a palavra num público, e aí muitas vezes quando chega diante de pessoas, são muitos olhos vendo você, aí você trava. Qual é a dica que eu dou para você nesse momento? Treine, ensaie. Como assim, pastor? Como assim? Ensaiar a palavra, a pregação da palavra? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Chegue na sua casa, tranque-se no seu quarto, coloque o seu celular para filmar, coloque um gravador para gravar, peça para algum familiar seu ficar lá dentro também participando daquele culto que você está fazendo e certamente na repetição, no treino, você repetindo a mensagem, você ali vai cometer erros, você volta, você vai estar fortalecendo o conteúdo da mensagem que deve estar dentro do seu coração, né? Porque não é só o esboço, a mensagem não é para estar apenas no esboço. Até porque se você perdeu o esboço, você perdeu a mensagem. A mensagem precisa entrar, ela precisa estar dentro de você. E uma vez dentro de você, facilmente você transmitirá.
Mas para você não correr o risco de ficar com a mensagem dentro, mas não ter a prática da ministração ou da exposição pública, faz isso. Pega a tua família, pega teus parentes, chama os teus amigos, faz um treino. Ah, pastor, mas eu ainda tenho vergonha, eu ainda fico um pouco tímido. Olha, deixa eu dizer para você, então comece você e você mesmo. Vá diante do espelho, na sua casa, no seu quarto. Eu vou dizer para você, eu mesmo tinha dificuldades, muitas dificuldades de falar em público. Você acredita? Pois é, eu tinha muitas dificuldades, eu não conseguia falar em público, eu tremia, eu não sabia onde eu colocava as mãos, eu não sabia se eu andava para um lado ou para o outro. E com a medida do tempo que eu fui aprendendo, com o passar do tempo, e eu fui desenvolvendo a minha ação, a minha ministração, eu fui aproveitando as oportunidades, eu fui crescendo nessa pauta. Mas antes até mesmo de trabalhar para o público, sabe o que eu fazia? Dentro do meu quarto, trancava o meu quarto e eu começava a ministrar, a pregar a palavra. Sabe o que eu estava fazendo ali? Eu estava me enchendo mais e mais ainda. Não fique pensando que vai ser algo que Deus vai estar fora desse seu treino, não. Deus vai estar envolvido nesse seu treino. E enquanto você está ministrando lá no seu quarto, lá no seu reservado, Deus vai estar tratando coisas com você. Você vai estar desenvolvendo melhor a tua mensagem. E quando você chegar no público, isso vai ser uma grande bênção. Por quê? Porque o que está dentro vai sair, certamente irá sair. Se você tem também dificuldade em fazer a leitura de versículos, por exemplo, nós somos acostumados durante muitos anos, pelo menos muitas pessoas, até mesmo que eu converso, elas são acostumadas a fazer leitura silenciosa. Você já ouviu falar, né? Na leitura silenciosa. A minha dica para você é, procure balancear isso. Procure fazer, em boa parte da sua leitura, leitura em voz alta. Para quê? Para isso também ir facilitando o seu desempenho. Quando você chegar diante de pessoas, quando você for ler o verso, a forma de você ler vai ser totalmente diferente, vai estar bem melhor. Isso é muito importante para quem também fala em público. Outra coisa importante que você precisa atentar, e é muito importante mesmo, quando você for ministrar a palavra, você precisa utilizar equipamento. Como assim equipamento? Normalmente, nós ministramos a palavra de Deus para um público, né? E esse público precisa nos ouvir. E graças a Deus pelos equipamentos que estão ao nosso serviço. Graças a Deus por isso. E o microfone é um equipamento que muitas pessoas não querem nem proximidade, não querem se aproximar do microfone. Por quê? Porque tem receio. Eu vou dar uma dica para você em relação a como lidar com o microfone, e isso é muito importante. Eu vou pegar aqui esse equipamento, esse instrumento de trabalho do ministro, do pregador. Olha, se você vai observar a ação, por exemplo, de um policial militar, qual é o instrumento de trabalho de um policial militar? Vou dar um exemplo, arma. Imagine um policial dizendo assim, não, eu não quero arma, eu tenho um pavor de arma, eu não quero usar arma, eu não quero dar nenhum tiro. Olhe, certamente ele vai ter muitos problemas, ele não vai conseguir alcançar os níveis que ele precisa lá dentro da corporação. Até porque ele vai precisar ir para o stand de tiro, ele vai precisar treinar. E aí eu escuto muitas vezes pessoas dizendo, olha, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ministrar a palavra, mas eu não quero falar no microfone. Deixa eu dizer para você, comece a mudar esse pensamento, tá? Porque você vai precisar sim falar no microfone. Este é o nosso instrumento de trabalho. Eu apresento a você. Esse microfone é um microfone direcional, esse que está nas minhas mãos, e você precisa entender um pouco como é que ele funciona. Para quê? Para na hora lá você não ficar meio preocupado sem saber como lidar com este equipamento. A dica é o seguinte, muitas pessoas utilizam o microfone de forma errada e colocam o microfone muito baixo, muito distante de onde sai o som da sua voz, ou seja, muito distante da sua boca. E não deve ser assim. Por quê?
O microfone possui uma cápsula interna de captação e ela tem a base de captação direcional, ou seja, o ponto maior de captação dessa base está aqui, nesse ponto central. Se você perceber, eu vou abrir aqui, só para que você possa ter a ideia clara em relação a essa questão dessa cápsula, e você vai perceber onde acontece esse processo de captação. Você está percebendo aqui? Nessa parte central é onde acontece o ponto maior de captação deste equipamento. Então, você certamente irá utilizar um equipamento assim, parecido com este, lá na sua aula, lá na sua ministração. E aí, você precisa entender, ele não pode estar muito distante. Ele não pode estar numa distância muito grande da sua boca. Por quê? Porque senão o que é que vai acontecer? Você vai falar e a captação vai ficar baixa. Aí você vai precisar que a mesa aumente. Mas na verdade não é para a mesa aumentar, não é para o operador de áudio aumentar o seu microfone, não. Por quê? Porque você, dessa posição, essa posição está errada. Você precisa aproximar o microfone, mais ou menos entre 10 e 12 centímetros, a distância da sua boca, de onde sai o som, de onde há a projeção do som. Então, essa distância é uma distância ideal, é uma distância bem indicada para a melhor capacitação, na verdade, a melhor captação do seu som. Então, você, desta forma, está usando de um modo equilibrado, de um modo correto, este instrumento. Você já viu pessoas que utilizam o microfone tocando os lábios nesse globo? Também não é indicado, tá? Esta também é uma ação que é fora dos princípios da oratória e fora dos princípios técnicos também. Você precisa entender, esse microfone, ele precisa estar nesta distância para quê? Para que também você não sofra nenhum dano. Não sei se você sabe, mas existe toda uma proliferação, né, de bactérias. Pode acontecer aqui, dificilmente as pessoas, elas trabalham, elas limpam adequadamente o microfone e você vai, uma pessoa lançou saliva, a outra também usou saliva também, e aí você coloca a sua boca aqui inadequadamente, tá? Então, a minha dica para você que vai estar falando no microfone, não encoste os lábios no globo, nem também trabalhe distante demais. 10 a 12 centímetros é a distância indicada para você. E me diga agora, pastor, o que fazer com as minhas mãos enquanto eu estou ministrando a palavra? O que fazer com as mãos? Muitas pessoas ficam tão nervosas e elas começam a colocar as mãos no bolso, né? Elas começam muitas vezes a colocar a mão para trás, elas começam muitas vezes a botar a mão na cintura. Deixa eu dizer para você, posturas indicadas e posturas não indicadas. Começando já para as não indicadas. Não é interessante você colocar a mão na cintura, nem colocar a mão para trás, e você deve evitar colocar a mão no bolso. Por quê? Porque a sua mensagem, ela precisa ser clara, evitar ruídos na comunicação. Quando a gente está falando de oratória, essa palavrinha ruídos na comunicação não é apenas aquele chiadinho ou aquele barulho que às vezes acontece no equipamento de som. Não, ruído na comunicação é toda a informação que é lançada, direta ou indiretamente, pelo orador para prejudicar a proclamação da mensagem. Então, toda a proclamação da mensagem precisa ser a mais limpa possível. Então, você deve evitar colocar a mão no bolso. Por quê? Às vezes você pode estar usando um determinado tipo de calça que quando você coloca a mão no bolso, ela fica mais apertada e isso pode tirar a atenção dos seus ouvintes, daqueles também que estão lhe assistindo, na verdade. Ou colocar as mãos para trás vai passar uma impressão de um certo desleixo, que não é muito interessante. Ou a mão na cintura também pode não passar. Imagina eu chegando aqui, conversando com você. E aí, gente, tudo bem? Como é que está? Como é que está a vida? Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus e não pega muito legal não, tá? Não é muito interessante. O interessante é que você procure manter as suas mãos livres, ok? Porém, sem movimentá-las extremamente. Eu vou dar um exemplo.
Imagine, eu estou aqui falando com você. Eu não poderia também estar aqui com as mãos completamente paradas, até porque iria ficar muito estranho eu aqui ministrando algo para você e com a mão completamente parada. Eu preciso fazer com que minha mão se movimente, mas de um modo adequado. A minha movimentação das mãos devem somar, agregar valores àquilo que eu estou ministrando, àquilo que eu estou falando. Agora, com a utilização das mãos, a gente tem que ter cuidado com as linguagens não verbais, porque a linguagem não verbal nessa questão de oratória é muito séria. A mão, a posição, o posicionamento da mão é uma linguagem não verbal. Você pode estar transmitindo alguma coisa para pessoas. A dica é: evite trabalhar com as mãos desta forma. Muitas vezes a gente observa, políticos mesmo e algumas pessoas dando entrevistas e juntam as mãos dessa forma, e pode parecer uma imagem não muito interessante, trazendo uma certa conotação de duplo sentido. Também ter cuidado com a utilização de demonstrações. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava num lugar e um certo ministro estava utilizando um exemplo. Ele disse que iria citar dois pontos importantes. E ele disse: o primeiro ponto, e ao invés de ele baixar esse dedo e deixar esse dedo demonstrado, ele deixou o dedo médio erguido, e aí o primeiro ponto ficou assim. E isso não é interessante dentro de um contexto de oratória. Pode trazer, imagine, que situação? Pode passar uma imagem de duplo sentido. Isso não é legal. Outra coisa, ok. Eu quero fazer ok na mensagem, pastor. Eu indico a você, quer fazer ok? Faz o dedinho do legal, é melhor. Porque às vezes as pessoas fazem ok de modo errado. E faz assim, traz uma conotação também de duplo sentido, e isso quebra e tira a atenção dos telespectadores, dos ouvintes, daqueles que estão recebendo da palavra de Deus. Então tem cuidado com esses gestos, tem cuidado com a postura. Não fica muito baixo, não fica muito curvado, nem também muito ereto até demais, ao extremo. Não, fica na postura correta, adequada, não fica de perna aberta. É horrível alguém que fica ministrando com as pernas abertas. Não, também não fica com a perna muito fechadinha, parecendo aquelas gueixas, Não fica assim também, tá? O que você deve fazer? O mais adequado possível, a perna levemente aberta, de um modo bem adequado. Isso não vai prejudicar de modo algum a sua mensagem, tá bom? Então, essas dicas de postura, linguagem corporal, isso é muito importante para a mensagem. Eu já vi ministros, pregadores sofrendo, meu irmão, sofrendo muito por falta de uma postura adequada. Então, você, cada um de nós precisamos ter cuidado em relação a essa questão da postura. Um outro erro também que muitas pessoas cometem é a questão da repetição de palavras. Então, às vezes as pessoas estão repetindo palavras, e essa repetição de palavras, ela pode ser dentro de um aspecto de redundância, e às vezes isso não é muito interessante, Aquela ideia do entrar, sair para fora, entrar para dentro, não é muito legal você utilizar, porque isso vai ferir até pontos importantes da nossa gramática. E dentro desse contexto da gramática, precisamos dominar bem a nossa língua portuguesa, meu querido e minha querida irmã. E aí vem essa dica: cuidado com a questão da redundância, cuidado com a repetição de termos como amém. Eu já vi pessoas repetindo esse termo amém numa mensagem muitas vezes, e as pessoas pararam de observar a mensagem e ficaram apenas olhando o amém, contando até quantos améns aquele determinado irmão estava falando ao longo da mensagem. Expressões como aleluia. Pastor, amém, aleluia, não pode usar? Claro que pode, claro que se deve usar, mas de modo adequado. Não pode ser toda vez, toda hora, repetindo amém, cara. Essa é uma expressão extremamente reprovável dentro de um contexto que você vai estar ministrando, tá ok? Então não é interessante mesmo a utilização dessas expressões repetidas vezes, não é mesmo interessante, ok? E essa expressão cara mesmo, não é interessante você também estar utilizando ao longo da sua mensagem. Expressões do tipo né, ou, e toda vez, isso também não passa
credibilidade. Isso, na verdade, é como se você estivesse puxando palavras. Tá me entendendo? E isso não passa muita credibilidade também. Então, tem cuidado em relação a essas questões da repetição de palavras. Outra dica importante dentro do contexto de oratória é cuidado em relação aos cabelos, à aparência física. Por exemplo, seus cabelos, você precisa estar com os cabelos de modo adequado. Então, de que modo? Qual é o modo mais indicado para a questão do cabelo? Querido, é muito importante que você observe o público que você está falando, a quem você está se dirigindo e saber também o ambiente. Eu, às vezes, observo muitas vezes mulheres em ambientes abertos, indo ministrar a palavra, com os cabelos soltos. Meu Deus do céu, o cabelo fica voando, fica aquela situação difícil, ela fica agoniada muitas vezes, tentando segurar o cabelo, ele cai na boca, às vezes fica uma situação complicada, e isso não somente tira a atenção daquela pessoa que está ministrando, mas também tira a atenção dos ouvintes, daqueles que estão recebendo da palavra de Deus, não somente os ouvintes, mas os que estão recebendo, o auditório, esses espectadores, né, que estão ali recebendo da parte de Deus naquela ministração. Outra coisa importante, muito importante, em relação à questão da roupa. A sua roupa deve ser adequada. Você não pode utilizar roupas que tragam um cunho de sensualidade, que possa estar apresentando alguma parte do seu corpo de um modo sensual. Não, pelo contrário. Seu corpo, ele foi feito para a bênção do Senhor, né? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e não motivo de chamar a atenção para você mesmo e deixando a atenção da palavra de lado. As pessoas precisam olhar você e ver o espelho de Cristo, o bom perfume de Cristo, a boa referência de Cristo aqui na terra. Então, você não deve utilizar roupas decotadas, no caso das mulheres, alças não devem ser utilizadas. Por quê? Imagine na mensagem, na ministração, você não está falando apenas para mulheres ou para homens de um modo santo, né? Muitas vezes tem pessoas no meio da mensagem que tem vários níveis de vida diante de Deus. Então você tem que ter cuidado para não estar se expondo. Imagina, a alcinha caiu aqui, você vai, levanta, aquele homem que muitas vezes não está numa posição em Deus, tão firmado, ali serve de instrumento de tentação para ele, e eu sei que você não quer isso para você, minha irmã, e eu sei também, homem, que você não quer andar com aquela calça justa, né, apertadona, não deve. Você deve trabalhar a sua roupa de um modo adequado. Ela não pode estar folgadona demais, mas também ela não pode estar apertadona demais em você, tá bom? Trabalha isso de um modo adequado. Eu queria aproveitar também e falar para você em relação à questão das unhas, na questão dos sapatos também, né? Tanto sapato quanto unha, a questão das cores, elas devem estar adequadas, ok? O seu sapato deve estar limpo, tá bom? O seu sapato deve estar em bom estado, pelo amor de Deus, tenha cuidado em relação a isso. Em relação aos saltos, lembre-se sempre, você vai estar em um ambiente que muitas vezes tem fios no chão. O altar de alguns lugares, às vezes ele tem alguns fios, tem alguns percalços que você, com um sapato mais adequado, você consegue enfrentar e vencer tranquilamente, sem nenhum problema, tá bom? Então, essas são algumas dicas de oratória que eu queria passar para vocês. Na verdade, tem muito mais coisas importantes, mas aqui é uma seleção de pontos importantes para que você possa trabalhar muito bem a sua mensagem, sem esquecer de que você não deve ficar andando para um lado e para o outro, correndo para um lado e para o outro, também não ficar estático, né, paradão atrás do púlpito. Não, você deve trabalhar, você pode até andar um pouco, se movimentar um pouco, mas tudo de modo adequado. Para a oratória, equilíbrio é a palavra-chave, e é com esta palavra que eu venho me despedir de você, desejando para você uma boa preparação e uma excelente ministração da palavra de Deus, e será, de fato, um grande sucesso. Fica na paz do Senhor, uma grande alegria estar com você nesse tempo. Fica na paz, valeu, tchau, tchau.